Olá, seja bem-vindo à nossa Escola de Adoração e Serviço. Nós hoje continuamos a nossa aula O Endereço de Deus, parte 2. O que significa isso? Para que você possa estar me conhecendo de uma forma mais profunda e mais íntima, você precisa saber o meu endereço para poder me visitar, caminhar comigo dentro do meu próprio lar e me conhecer na minha profunda intimidade. Evidentemente, Deus é a mesma coisa. Você precisa saber o endereço de Deus. É claro, Deus enche os céus, Deus enche a terra e não podemos fugir da sua santa presença. Mas saiba, como eu posso estar no auditório da minha igreja, como eu posso estar na rua e você me encontrar, o auditório, a rua, na verdade, não é a minha morada. A minha morada é o endereço da minha casa. Qual é a morada de Deus? João capítulo 4 diz que Deus é espírito e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Ora, falando que nós somos o templo do Espírito Santo, é claro que Deus vem habitar na nossa vida e este é o maior propósito de Deus. Assim, vamos recapitular rapidamente algumas coisas que falamos. 1 Tessalonicenses 5,23 diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, como você está vendo na figura, vamos ver então o que significa o corpo, a alma e o espírito. O corpo é fácil de identificar. Com o corpo nós temos os 5 sentidos: visão, audição, tato, paladar e olfato. A alma, a palavra alma, inclusive, significa psique no grego, de onde vem a palavra psiquiatra, psicólogo. Ela é composta pelo menos de 3 funções importantes: emoções, vontade e intelecto. Todas as vezes que precisamos de um psicólogo ou de psiquiatra, é porque certamente estamos em desequilíbrio um desses 3 pontos em nossa existência. Agora, nós vamos partir para um ponto importante, falando do nosso espírito. Bom, você sabe que quando Deus foi criar o homem, ele formou o homem e soprou nele o ruá, palavra hebraica para espírito. O espírito, o fôlego, a sua imagem e semelhança. Ora, Deus é espírito e importa que aqueles que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Então, é claro, Deus nos criou para comunhão com a sua presença, para se dispensar dentro das nossas vidas, no nosso espírito. Então, a morada de Deus é o nosso espírito. Como nós explicamos no templo, veja essa figura, o templo tinha o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. O átrio visível a todos. O santo lugar somente aos sacerdotes. E o santo dos santos somente ao sumo sacerdote uma vez no ano. E depois você vai entender o que Jesus fez com o seu sacrifício eterno, permitindo que todos tenham acesso à comunhão íntima com a glória de Deus. Então, o santo dos santos significa o lugar onde Deus habita. E no paralelo nós temos o átrio, o corpo, o nosso corpo, aquilo que todo mundo pode ver. O santo lugar, a nossa alma, que nós, como sacerdotes, conseguimos ver e ninguém mais. Ninguém mais entra na nossa alma, a não ser que a gente possa autorizar no compartilhar. E o santo dos santos, onde só o sumo sacerdote entra, mas você vai ter uma boa notícia porque Jesus abriu o caminho para que todos nós pudéssemos ter acesso ao santo dos santos. Agora olha só, Deus é espírito e o lugar da morada de Deus é o nosso espírito. E aí então vamos entender primeiro a diferença entre o Espírito Santo e o Espírito humano, porque existe muita confusão nisso. A Bíblia fala, por exemplo, em Romanos capítulo 8, verso 9, veja esse texto: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito, veja em letra minúscula, vive por causa da justiça. Então você pode olhar com bastante atenção de que nesse texto tem Espírito com letra maiúscula, falando do Espírito de Deus, e Espírito com letra minúscula, falando do Espírito humano. O Espírito Santo vem habitar no nosso espírito. Ali é o Santo dos Santos. O lugar da morada de Deus é o nosso espírito. Então vamos compreender um pouco as funções do Espírito, se assim eu posso falar com você, para que você possa então entender a diferença. É claro, o texto diz em Hebreus capítulo 4 que somente a palavra de Deus pode separar a alma do Espírito. Veja só o texto em Hebreus 4,12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz
e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, somente a palavra de Deus pode dividir a alma do espírito. Ninguém mais consegue fazer isso. Então não é alguma coisa que eu posso abrir numa aula de anatomia e separar a alma está aqui e o espírito está aqui. Não. Aí você vai compreender o funcionamento do cérebro, o funcionamento do espírito e a nossa alma de uma maneira muito clara. Para compreendermos então melhor, nós vamos definir algumas coisas relacionadas ao espírito humano. Estamos falando primeiro do espírito humano, que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Quais são essas funções importantes para nós compreendermos? A primeira delas é a consciência, uma das funções do espírito. Então, você há de convir, por exemplo, de que somente o ser humano tem esta consciência e autoconsciência com essa reflexão presente, passado, futuro e toda uma realidade que realmente só o espírito humano, que é a imagem e semelhança de Deus, pode ter. O que significa isso? Por exemplo, você coloca um cachorro diante do espelho, ele sabe que tem um cachorro lá, mas ele não sabe que é ele. Ele não tem esta reflexão. E aí, então, você há de convir e compreender que esta é uma função completamente do espírito humano, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Há muitos anos atrás, por exemplo, para você entender, por exemplo, nessa consciência que nós temos, por exemplo, é a consciência que nos faz sofrer. Isso mesmo. Eu digo sempre, os animais sentem dores, mas eles não sofrem. Por que não sofrem? Porque a consciência é que faz essa reflexão passado, presente, futuro e toda essa meditação de eternidade metafísica que os animais não têm, porque os animais, eles são almas, eles têm pensamento, eles têm intelecto, eles têm vontade, mas eles não são seres espirituais, porque não foram criados à imagem e semelhança de Deus para ter comunhão com o Deus eterno. E aí faz a diferença entre os homens e os animais mais inteligentes que possa existir na face da Terra. E você vai ver uma pesquisa que daqui a pouquinho eu vou compartilhar com você. Então, a consciência humana tem essa capacidade de reflexão. Então, eu durante muitos anos fiz trabalho junto com o hospital psiquiátrico. E aí o que aconteceu? Muitas pessoas que perdiam a sua consciência por vários problemas, elas não estavam com a sua consciência em pleno funcionamento, aquelas pessoas não sofriam. Sofria o pai, a mãe, o tio, que fazia reflexão, presente, passado e futuro, e que dizia assim, puxa vida, o meu filho, a minha mãe, o meu pai, ele tinha esta vida saudável, ele era uma pessoa alegre, mas agora ele está internado no hospital, que dor, que angústia. Porque a consciência que faz essa reflexão. Há muitos anos atrás, vou explicar melhor para você, há muitos anos atrás, foi no programa, quando tinha ainda o programa do Jô Soares, um cientista, que era por acaso brasileiro, era diretor de ciência e tecnologia da IBM nos Estados Unidos. Ele fazia experimento com produtos que ainda a ser lançado no mercado. Ele tinha, por exemplo, um relógio, ele tinha, por exemplo, um relógio que tinha todos os dados, todas as informações de uma multidão de computadores da América Latina. Era um relógio que era um computador com a capacidade absurda. Só que era muito caro, que ele trabalhava na ciência e tecnologia para poder baratear o custo dessas invenções para poder colocar no mercado. Aliás, ele até mostrou um negócio interessante que já está sendo usado. Ele tinha uma cerâmica que ele esfriava a cerâmica flutuava e rodava. Ele disse para o Jô, esta é a energia do futuro. E aí ele falou algo muito interessante, como diretor da ciência e tecnologia da IBM nos Estados Unidos, era um brasileiro muito bem humorado, inclusive. Ele disse, no futuro o homem pensa que vai conversar com as máquinas, mas o homem não vai conversar com as máquinas, não vai conversar com os robôs, ele vai ter resposta. Eu, por exemplo, tenho o meu celular, que está sendo usado agora para fazer essa edição de vídeo, para editar, para filmar este vídeo. Ela tem um recurso que eu converso com ela. Eu pergunto como ela está, ela responde. O homem vai ter respostas da máquina,
mas não interagir de fato em comunhão, num relacionamento, numa conversa. O homem nunca vai fazer isso. E aí ele explicou por quê. Ele falou: enquanto estou aqui, não são apenas informações e dados que me faz relacionar com você. É toda uma reflexão de quem eu sou, é toda uma reflexão de quem você é toda uma reflexão do que fui, do que podia ter sido e do que eu quero que seja. Há toda uma reflexão que só, aí é a verdade, só o espírito humano tem essa capacidade e nenhuma máquina vai conseguir fazer isso nunca, em tempo algum. Essa foi a reflexão desse diretor da Ciência e Tecnologia da IBM. Nós vamos ter diálogo com as máquinas, nós vamos conversar com as máquinas, mas na verdade essa comunhão, este relacionamento, digamos, essa conversa não, nós vamos ter resposta das máquinas, porque a conversa, essa interação, essa compreensão, essa compaixão, essa reflexão é algo que só o homem pode ter com outro homem por causa do espírito. E aí nós entendemos essa função tão importante que é a consciência de quem eu sou, e o sofrimento reside aí. Quando eu disse, por exemplo, que os animais, eles sentem dores, mas não sofrem, por que não sofrem? Sente dor. O sofrimento é nosso, porque o sofrimento não é basicamente a dor em si. Duas pessoas passam pelo mesmo problema, o mesmo peso. Eu vou até uma metáfora. Um piano cai sobre os dois. Um quer se matar. O outro consegue superar e avançar. A dor era a mesma, mas a maneira como que foi refletida essa dor foi diferente em cada uma das pessoas, levando uma a pensar em suicídio e a outra em poder superar, avançar e conquistar e usar aquilo então para melhorar a sua vida. Então, a reflexão é algo que acontece no espírito. O sofrimento, ele acontece no espírito. O sofrimento não é a dor. Imagine você, se você tem algum animal em casa, um gato, um cachorro, não faça isso. Mas imagine se aquela pessoa maligna pegasse o seu cachorro, o seu animal, e com uma serra elétrica, uma saca da serra elétrica, cortasse uma patinha do seu animal. Não façam isso. É apenas uma metáfora absurda, louca e desequilibrada. Mas se assim o fizesse, o animal sentiria dor, mas o dono sofreria profundamente. O animal sente dor, nós sofremos. Sofremos porque sabemos que a dor não é boa. Sofremos porque refletimos que antes estávamos sem dor, agora estamos com dor e poderíamos ficar sem dor. Isso leva ao sofrimento e essa é uma completa reflexão do espírito. Eu espero que você está entendendo essa autoconsciência, essa consciência, essa reflexão, que é alguma coisa que é própria e única do espírito humano. A consciência física do meu corpo é uma coisa, a consciência da alma é outra. Eu estou falando de uma consciência do espírito que nenhum animal na Terra tem. Somente o ser humano. E você vai entender daqui a pouquinho um pouco mais com pesquisa muito legal e científica. A segunda coisa que é uma das funções do espírito é a intuição. Eu não sei se você já percebeu. Dizem que as mulheres têm mais do que os homens, não é? Mas não é verdade. É que as mulheres, elas são mais atentas aos detalhes, prestam mais atenção aos detalhes do que os homens e, portanto, conseguem prestar mais atenção na sua interioridade do que os homens. Mas todo ser humano tem intuição porque é algo do espírito. Já aconteceu com você, por exemplo, eu sinto que algo não vai acontecer algo ruim comigo hoje. E acontece. Sonhos. De repente vem aquele sonho, você não sabe como, e realmente aquilo acontece. A intuição, ela faz parte do espírito humano, porque na verdade o tempo, o corpo está ligado ao tempo e o espírito não está ligado ao tempo. O espírito é algo eterno e por isso você e eu podemos entender exatamente como é que funciona a intuição. A nossa intuição é algo completamente espiritual. E como algo espiritual, ela pode alcançar até mesmo aquilo que ainda há de vir. Como uma resposta, como uma revelação do próprio Deus, que nós nos movemos e existimos nele. E aí você tem aquela sensação, de repente, que algo vai acontecer com o filho, com a filha. Ninguém te deu nenhuma informação. Não houve nenhuma informação. Olha a alma, nem pelo intelecto. Não houve nenhuma informação que chegou aos teus olhos pelo corpo, mas, no entanto, você sente que alguma coisa não vai dar certo e não dá certo. E você tem essa confirmação. Isso é chamado de intuição. Eu tive uma intuição. O nosso grande piloto e herói nacional no sentido da área de Fórmula 1, Ayrton Senna, há a reportagem, a sua própria irmã conta
que no dia da corrida ele ligou para ela com uma angústia, com uma depressão muito grande, dizendo que não deveria correr, que tinha algo dentro dele para ele não correr no dia seguinte. Era alguma coisa muito ruim para ele não correr. Veja que as intuições, elas vêm em nossas vidas e elas são fundamentais e importantes para a gente prestar atenção nelas. É muito importante. É uma função do espírito que nós pouco desenvolvemos, pouco estudamos, pouco atentamos. Mas o espírito humano de todo ser humano, todo o crente, o incrédulo tem intuição, porque ele tem um espírito. E esse espírito funciona dessa maneira. A outra coisa que é uma das funções do espírito, na teologia, chama de luminoso. Eu vou chamar de comunhão, mas luminoso. O que é o luminoso? É aquelas emoções, aquele sentimento, aquela inspiração pelo divino, o desejo, por isso eu chamo de comunhão, desejo de comunhão por Deus. Eu não quero perder, mas eu tenho aqui mesmo, num desses livros aqui agora, eu devia ter separado, agora que eu me dei conta que eu poderia ter separado o livro que tem uma pesquisa. Que pena, se eu parar aqui agora, eu mostro noutra ocasião para vocês, vai ser difícil procurar ele aqui, mas há uma pesquisa que eu tenho num dos meus livros aqui, uma pesquisa que foi feita muito interessante. O que eles fizeram? Eles pesquisaram, eu vou chamar de macaco, né? Mas o símio, o macaco, que tinha um QI quase próximo do ser humano. Isso na África. E eles procuraram também a tribo, os seres humanos que viviam de uma forma mais retrógrada possível, por um acaso, na África também. Então eles estudaram o comportamento desses dois grupos. O ser humano que tinha uma vida retrógrada, viviam quase como os macacos, de tão retrógrados que eram na época, e também pesquisaram esta comunidade dos macacos que tinha o QI mais elevado. E aí o que eles perceberam na pesquisa? É muito interessante essa pesquisa feita. Eles concluíram o seguinte: tudo que tinha numa comunidade dos macacos, tinha nessa comunidade dos homens. Então, por exemplo, eles tinham família na comunidade dos macacos, na comunidade dos seres humanos também. Eles tinham liderança na comunidade dos macacos. Na comunidade dos homens retrógrados também tinham liderança. Tudo que tinha em uma, tinha na outra. Só uma única coisa fez a diferença entre eles. É que em determinado momento a comunidade dos homens retrógrados se uniam para adorar alguma coisa. Isso que é chamado de luminoso, que eu chamo de comunhão. Essa inspiração pelo divino, esse desejo de Deus, esse desejo de comunhão, porque nós fomos criados para ter comunhão com o Eterno. Tinha na comunidade dos homens retrógrados, mas não tinha na comunidade dos símios, que tinham o QI quase próximo, ou melhor, o QI mais próximo do ser humano, corrigindo, o QI mais próximo do ser humano, o QI mais alto que tinha entre os símios. Qual é a verdade falada aqui? É o que nós já lemos, tanto na nossa primeira aula, como compartilhamos. Quando Deus foi criar os animais, ele disse: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente. E os animais foram feitos alma viventes, com intelecto, com emoção e com vontade. Mas quando Deus foi criar o homem, ele diz: façamos homens à nossa imagem, à nossa semelhança. Aí está o segredo. O segredo está aí. Porque nós não conseguiremos, como disse o cientista de ciência e tecnologia da IBM dos Estados Unidos, o brasileiro, que nós nunca vamos ter comunhão com uma máquina, um relacionamento de intimidade, nunca, porque ela está falando de algoritmos, está falando de dados, e não está falando de espírito. Uma máquina não tem espírito. Não se pode passar o espírito para uma máquina. Stephen Hawking, cientista, ele estava tentando passar todos os dados do seu cérebro para um computador. Esse era o projeto que ele tinha. Na verdade, ele ia passar todos os dados, mas jamais passaria a sua alma, o seu entendimento, mas jamais o seu espírito. Então, entenda esta verdade. Quando Deus foi criar o homem, ele soprou, então, na sua narina, o espírito, o ruá. E o homem foi feito alma vivente. A alma do homem é uma produção da vida do espírito no seu corpo. E que faz o corpo existir.
E aí, então, eu e você, que quando a Bíblia fala, o corpo volta ao pó e o espírito volta para Deus, porque o nosso espírito foi feito para ter comunhão com Deus. Por isso, nesse estudo entre os símios ou os macacos que tinham que ir quase próximo do ser humano e a tribo retrógrada, só uma coisa diferenciava. Os macacos nunca se reuniam para adorar alguma coisa. Mas o resto tinha tudo igualzinho. Família, liderança, tinha toda uma política interna, disputa de liderança, tinha tudo que tinha numa comunidade humana, tinha na comunidade dos símios. Mas os macacos nunca se reuniram para adorar que seja o sol, a lua. Mas os homens se reuniam mesmo adorando o sol, a lua. Mostra esse elemento luminoso que faz parte do espírito humano. E aí está a grande diferença entre os homens e os animais, porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus para ter comunhão com Deus. Por isso nós temos comunhão com o nosso próximo, porque ele também é espírito. Podemos ter os nossos animais de estimação, e aí é uma coisa muito querida, muito amada, e é uma estima profunda, tanto que os sacrifícios na antiga aliança, eles eram feitos com animais. E a Bíblia fala para escolher o animal mais precioso do seu rebanho, ou seja, aquele que você tinha mais estima, porque quando você sacrificava, ia também o seu coração e a sua alma ali junto, né? Mas entenda, aí é que você precisa entender nesse momento, nós temos comunhão, nós temos um nível de relacionamento, de alma, de emoção, de carinho, de amor até com os animais, mas não conseguimos ter comunhão com eles nesse nível da nossa humanidade, porque o homem é espírito, possui uma alma e habita no corpo. É essa a diferença entre os homens e os animais. E aí, essa disposição de comunhão, essa disposição de adoração, esse desejo de querer mais de Deus, é algo que só o espírito humano tem. Eu espero que você esteja compreendendo junto conosco essa diferença nessa figura que agora você está vendo. O espírito, então, o corpo, tem os cinco... Vê se você entende agora. Com o corpo, tem os meus 5 sentidos. Eu entro em contato com o mundo físico. Se não tiver corpo, se eu não tiver esses sentidos, eu não posso me comunicar com o mundo físico. Então, com o meu corpo, eu entro em contato com o universo que Deus criou, com o multiverso que Deus criou, né? Eu estou aqui parte desse universo, eu estou aqui no sistema solar, eu estou aqui na Terra, eu estou aqui no Brasil, eu estou aqui no estado do Rio, estou aqui em Nova Friburgo, eu estou então aqui vivendo, existindo, com o meu corpo, vendo este mundo. Então, com o meu corpo, eu entro em contato com o mundo físico. Com a minha alma, com o meu espírito, vamos primeiro para o espírito, eu entro em contato então com o mundo espiritual. Eu me relaciono com Deus. Eu me relaciono com as realidades espirituais pela minha consciência, pela minha intuição e por essa disposição do eterno que habita dentro de mim, eu habito na eternidade. O espírito do homem é eterno. E esta é a grande realidade quando Deus criou o ser humano. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Isso é muito importante de você entender, para você entender essa tricotomia humana, Pai, Filho e Espírito Santo. Então nós temos espírito, alma e corpo nesta mesma relação, nesse mesmo paralelo, que nós possamos para que nós possamos compreender esta realidade da nossa vida espiritual. E aí, vamos dar um passo a mais. O que acontece então? Olha só, com o meu corpo, eu entro em contato com o mundo físico. Com o meu espírito, eu entro em contato com o mundo espiritual. E a alma é este mordomo dentro de mim, que tanto recebe as informações do mundo espiritual, como recebe também as informações do mundo físico. Dá para entender? Então, olha só, aí no meio está a alma. Então, a alma, ela recebe as informações do mundo espiritual, a intuição, porque tudo tem que passar pela alma. Qualquer coisa, por mais espiritual que seja, vai passar pela nossa alma. Por isso que Hebreus 4 diz que somente a palavra de Deus separa a alma do espírito. Isso funciona assim. Como é que isso funciona? Isso funciona assim. O espírito sou eu, é o pianista. E a minha alma, ou a minha mente, é o piano. Então, o pianista começa a tocar o piano, que é a minha alma. Dá para entender isso? O meu corpo, ele traz informações, ele traz direções para a minha alma. É importante compreender isso porque nós estamos falando sobre a morada de Deus, que é o Espírito. Compreender de fato que o Espírito é o Santo dos Santos, aonde Deus habita, aonde o Espírito Santo vem habitar, é fundamental para a minha vida espiritual. Por isso que no texto que nós
voltamos a publicar, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus. Esse texto está falando, então, dessas três partes do meu ser. E aí a parte mais importante para o ser humano é, de fato, o Santo dos Santos, ou a vida espiritual, ou a parte do espírito, que é onde Deus faz morada. O que acontece com a pessoa? Então, por exemplo, a pessoa ela se converte, ela se entrega à graça de Deus, porque a Bíblia diz que quando Jesus Cristo, na cruz do Calvário, derramou o seu sangue, levando as nossas iniquidades, o nosso pecado, a nossa culpa, porque o homem não tinha mais acesso a Deus. Você vai compreender isso depois, na nossa próxima aula, com muito carinho você vai entender. Mas o véu se rasgou de alto a baixo, e o que aconteceu? O acesso à comunhão com Deus foi aberta para todos. A esse lugar de comunhão, Deus habitando agora em cada um de nós. Deus habita no alto e sublime trono, mas ele habita no quebrantado de coração, no Santo dos Santos. Quando a pessoa se converte, ela se entrega a Jesus Cristo. Diz a Bíblia que então ela nasce de novo. Nascendo de novo, o Espírito Santo vem habitar nela. E o Espírito nela habita onde? Habita no corpo? Habita na alma? Não, habita no Espírito. E olha o que esse texto das Escrituras nos dizem, né? Por isso ele diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. É ali que eu preciso ter comunhão com Deus. É ali que eu preciso me relacionar com Deus, no meu espírito. O Santo dos Santos no meu espírito, pela graça, pelo sangue de Jesus, eu tenho comunhão com o Espírito Santo. Você não está só, Deus está habitando com você. Teu marido pode ter te abandonado, teu filho pode não estar ligando para você, o mundo pode não querer nada de você, mas você foi criado por Ele e para Ele. Neste exato momento, Deus eterno, Ele faz uma invasão na nossa vida quando nos entregamos à graça de Cristo, e Ele vem manter comunhão comigo, comunhão com você. Por isso a Bíblia fala que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. É Deus habitando com você. Tenha ousadia para entrar no Santo dos Santos. Onde eu vou contactar Deus? No meu corpo? É verdade, eu posso ter experiências com o meu corpo, porque para Deus tudo é possível e Ele habita em mim. Eu posso ter experiência na minha alma, na minha mente com Deus, mas o lugar do Santo dos Santos, o lugar da comunhão é o meu espírito. É no meu espírito que eu tenho comunhão com Deus. Por isso Hebreus 10:19 diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, ou no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. A Bíblia fala assim, olha, Deus é espírito, e importa que os que o adoram em espírito e em verdade. E 1 Coríntios diz assim, que 1 Coríntios capítulo 6, que aquele que se une com Deus é um mesmo espírito com Deus. Então se torna um mesmo espírito, amalgamados ali, ligados. Você entende agora, olha só, o texto das Escrituras Sagradas nos mostra isso. Nosso tempo já está terminando e eu preciso terminar essa nossa aula com você. Mas olha só, quando a pessoa se converte, o que acontece? Ela tinha um espírito morto. Um espírito, era o espírito humano, vivo, mas morto por não estar vivendo com Deus. Quando Jesus fala mortos em delitos e pecados, ele está mostrando que é um espírito humano que existe, que está vivo, mas não vivo para Deus. Então, por não estar vivo para Deus, ele é um espírito morto no sentido de eternidade sem Deus. Dá para compreender isso? Então, não é que ele não tenha o espírito humano. Uma pessoa que não quer Deus, uma pessoa que não busca Deus, uma pessoa que quer viver eternamente sem Deus, ainda tem um espírito habitando nela. Quando a pessoa se converte, ela se entrega para Jesus, o Espírito Santo vem habitar nela. Então, o Espírito Santo se une ao espírito humano e, como a Bíblia fala, e os dois se tornam um. Aquele que se une com Deus se torna um mesmo espírito. Então, aqui está o segredo da vida espiritual e nós vamos teremos que terminar nossa aula nesse momento, por causa do nosso tempo, mas nós vamos prosseguir nessa aula. Você entende, então, que ali tem a comunhão verdadeira. Eu preciso entender que Deus que habita no alto, sublime trono, e para onde iremos dele, ele habita no Espírito. Esta é a morada dele, lá no meu espírito, não no meu corpo, não na minha alma, mas no meu espírito. Ele habita, ele tem comunhão, ele está nesse momento aqui, ele está nesse momento aí contigo, em comunhão, você não está só, a comunhão do Espírito está com você, você pode falar com ele, e a comunhão é relacionar, é você começar a realmente ter uma vida espiritual. Isso fará uma revolução na sua vida e se torna um só. Aí um só. O grande segredo da vida espiritual é descobrir que agora o meu espírito e o Espírito de Deus é uma mesma coisa. Estão unidos.
e ali então o meu espírito está à presença do Deus Altíssimo. O nosso tempo já se foi. Eu espero que essa aula tenha empolgado você, porque ela empolga profundamente a minha vida e até me emociona. Mas eu convido você a não perder as próximas aulas, porque nós vamos crescer na graça e no conhecimento. E que todo o vosso espírito, e alma e corpo fique irrepreensível para a vinda do Senhor. Vamos orar. Pai, nós te pedimos que esta palavra possa ter iluminação e revelação em cada um dos nossos ouvintes neste momento, cada um que está assistindo nesse instante, Pai. Que o teu Espírito Santo responda com graça e que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser viver. Bom ter você ligado conosco na nossa escola de adoração e serviço, estudando esses 66 livros das Escrituras, entendendo este propósito eterno de Deus. Até a próxima aula, se Deus quiser.